ocorrer porque perde certidão atualizada. Hã? As certidões atualizadas para todos os cartórios, no Código de Normas caiu, realmente, não exige atual. Mas, por uma união de todo o Estado, de todos os cartorários, todos nós pedimos. Ah, pois é. Ô, gente, é outra situação que eu estou vendo aqui. Para escritura, para procuração, para casamento, vocês pedem também, né, atualizada. Ô, gente, olha, cuidado então, vocês aqui, quem está em casa, quem atua no registro civil ou até nas outras especialidades, né? Aqui, já que a gente está vendo divergências, e não é a primeira que eu vejo, né? Divergências entre o Código de Normas e a prática, eu já vi várias aqui que foram relatadas hoje, nós estamos passando em relação ao Código de Normas, e eu estou vendo práticas totalmente diferentes do Código de Normas, que não estão previstas aqui. Prova, não, com certeza, mas prova objetiva, vocês se atenham ao Código de Normas, porque pelo menos vocês têm um recurso certo. O Código de Normas não prevê. Então, muito cuidado quem atua aqui para não confundir na hora da prova, porque se não sendo disposição do Código de Normas, aí vocês vão errar. Não vão pela prática. Não, o que vale é o que está no Código de Normas para fazer prova, tá bom? Aqui ainda, 553, o artigo, que vai falar em relação, olha, procuração pública ou particular. Se for particular, o reconhecimento de firma, perdão, tem que ser por autenticidade. Tá? Ou seja, tem que ser presencial. O edital de proclamas não tem nenhuma diferença, nem os termos do casamento, os elementos do casamento. Esse vermelhinho que eu coloquei aqui não tem a ver com Santa Catarina, é só uma divergência que existe entre o artigo 1536 do Código Civil, que fala dos elementos do casamento, e o artigo 70 da Lei de Registros Públicos, que também fala do casamento. É como nós falamos, existem disposições em um e no outro. A Lei de Registros fala que eu tenho que mencionar a nacionalidade, o Código Civil não. Então, o que eu faço? Menciono a nacionalidade. Tá? Então, eu pus de vermelho para salientar que não são comuns essas disposições em um e em outro. A questão da capacidade da idade, que falou lá atrás, que ficou para 16 anos, ela veio agora por lei, provimento ou decreto? Qual foi o documento que colocou? Foi alteração do Código Civil. Não, só não me lembro o tipo de lei. Está valendo, não? Qual? O que você está falando? Que agora é só a partir dos 16 anos. Então, foi alteração no Código Civil, mas eu não me lembro o número da lei. Eu vou dar uma olhadinha e falo para vocês daqui um pouquinho, tá? Eu agora não me lembro. Vou olhar. Não consigo lembrar, mas eu vou olhar para vocês. Então, pessoal, olha aqui. Tudo isso que eu passei aqui, que vocês têm, casamento em moléstia grave, e casamento inoculpativo, tudo isso nós já falamos, olha só, iminente risco de vida. Casamento religioso, nós falamos de todas essas informações, então nós vamos entrar rapidamente aqui no registro de óbito, que, como eu disse para vocês, são informações muito... Gente, vamos acompanhar aqui, são informações muito rápidas em relação ao que ocorre na prática. O óbito, praticamente no Brasil inteiro, o registro é feito do mesmo jeito, não existe muito direito material envolvido, então a gente precisa falar só de algumas especificidades. Primeiro, gente, local de óbito sempre foi competente o cartório do local do falecimento para fazer o registro do óbito. Sempre foi até setembro de 2017, quando houve alteração da Lei de Registros pela Lei 13.484. Essa eu lembro. Mas então, a lei alterou a Lei de Registros e disse o seguinte: o registro de óbito agora ele pode ser feito tanto no local do falecimento quanto no local da última residência do falecido. Tá? Então, olha só, o que antes era limitado ao local, para facilitar para os familiares que eventualmente moram em Florianópolis, e aí o bonitinho foi passear em Belo Horizonte, caiu de moto numa ribanceira, morreu. Tinha que alguém sair daqui com documentos e todas as informações para ir lá, liberar o corpo no IML, pegar a DO e levar até o cartório daquele local, que eventualmente é um cartório lá no fim do mundo, que em Minas tem muito isso, cartórios muito pequenininhos, às vezes fechado, às vezes é no galinheiro da fazenda, muito. Então, vamos chamar aqui o nosso colega registrador para fazer o registro de óbito, é de madrugada, é final de semana, era muito complicado. Então, a lei mudou para facilitar para a família. Trouxe muitas dificuldades em relação à segurança jurídica, porque o que antes não era permitido, que é o transporte de corpos,
sem registro, hoje tem que possibilitar o transporte sem registro pela faculdade de registrar no local de residência. Então, mora aqui, faleceu lá em Minas. Tem que trazer para cá. Se é o contrário, eu quero sepultar aqui porque a família é aqui, mas morava lá. Então, eu vou registrar e sepultar aqui. Eu tenho que trazer o corpo para cá, para eu sepultar aqui, e vou registrar aqui porque eu optei por aqui. Tá? Local ou residência. Ou seja, eu tenho que autorizar esse traslado sem registro prévio, já que existe a faculdade de registrar tanto no da residência quanto no local de falecimento, se forem diferentes. Tá bom? Então, isso dificultou, trouxe uma insegurança, principalmente em estados onde a questão da segurança pública é uma coisa bem complicada. Então isso é muito passível de cair em função da atualização muito precoce, né, muito recente. Antes do sepultamento, é preciso que se faça o registro em até 24 horas. Não, cuidado com quem já atua, e aí independente do estado, que essas 24 horas a gente não olha de forma objetiva. A gente registra o óbito antes do sepultamento, porque a forma, pensa bem, como que eu vou controlar para que o registro seja feito nas primeiras 24 horas a partir do óbito, se muitas vezes morreu hoje, foi encontrado o corpo hoje na rua, e aí o corpo foi para o IML, e lá no IML vai demorar dias para liberar esse corpo. Então, a gente faz, na verdade, a gente não faz o registro depois do sepultamento. Quem cerca isso é quem vai fazer o sepultamento. Registra primeiro, traz a guia de sepultamento, a certidão, traz aqui para que eu possa sepultar, tá? Mas isso é prática, por isso toma muito cuidado quem atua no registro civil para não aplicar a prática. Porque na lei, e ainda falando em prova objetiva, nós temos que aplicar essa regra de que o registro tem que ser antes do sepultamento e nas primeiras 24 horas. E depois disso, gente, depois disso eu vou usar aqueles prazos do registro de nascimento, porque o óbito remete aos prazos do registro. Então, nós temos qual prazo lá? 15 dias. Depois desses 15 dias, que é a regra geral do nascimento, aí eu tenho que ter autorização judicial aqui em Santa Catarina, tá? Aí só registra com autorização judicial. Guardem isso e quem pratica, esquece a prática. Porque na prática, se o IML liberou o corpo hoje, já tem 3 meses, eu vou fazer o registro independente da autorização judicial, porque tem uma DO expedida ontem. Eu tenho segurança de que esse corpo está ali, não foi sepultado, etc. Prática. Nós temos que guardar objetivamente isso aqui. 24 horas e antes do sepultamento, prazo do registro de nascimento 15 dias, fora disso, autorização judicial. Combinado? As pessoas obrigadas a declarar, gente, não tem muito segredo. Aqui, da mesma forma que no nascimento vai do mais próximo até o mais remoto, ou seja, nós temos o pai e a mãe, depois o parente mais próximo, e vai até quem tem só a guarda, ou quem é a autoridade do abrigo onde a criança está institucionalizada. Para declarar a mesma coisa, o óbito é a mesma coisa. Vai, olha só, marido e mulher, depois do marido e mulher, se não existe, por exemplo, se é um viúvo que morreu, os filhos desse viúvo, os pais dessa pessoa que faleceu, os parentes mais próximos, e esse círculo vai aumentando aí o diâmetro até alcançar, por exemplo, uma pessoa que foi encontrada morta e que não foi identificada. Quem vai registrar? Foi encontrada morta e numa via pública, por exemplo, ou seja, não foi nem em uma instituição pública, no estabelecimento privado, não foi em lugar nenhum em que se tem uma autoridade para se fazer esse registro. Foi na rua e ninguém faz nem ideia do motivo e nem quem seja essa pessoa. A autoridade policial vai ter que ir lá para buscar esse corpo, é esse policial que vai declarar, tá? Então, nós temos que ver que tudo isso aqui, existe uma ordem de proximidade para a distância, ou seja, do parente mais próximo até a situação mais distante que nós podemos imaginar de alguém que esteja de alguma maneira ligada a essa morte, tá? Documentos necessários, eu só quero falar para vocês em relação à declaração de óbito, porque veja só, a declaração de óbito é um atestado médico que traz as causas da morte,
né, igual nós falamos da declaração de nascimento, a de nascimento fala quem é a criança, as características da criança, a identificação da parturiente, que não necessariamente é a mãe, e as circunstâncias do nascimento. E o que a DO faz? A identificação do corpo, se tem identificação pessoal com documento, identificação com a qualificação desse corpo. Estado civil, onde morava, filiação, idade, tudo isso, nome, né? Agora, se eu não tenho identificação desse corpo, ou seja, se foi encontrado morto e ninguém sabe quem é, já ficou muito tempo lá no IML e não houve nenhuma busca, né, referente a esse corpo, pela lei de registro,